Acho que no início da guerra, todos nós ouvimos essa palavra. Não provocada ou provocada. Claro, a palavra, quero dizer, foi provocada. Não há dúvida sobre isso agora. Sou fundamentalmente contra isso. Desculpe. Acho que foi provocado. E falo com muitos anos de experiência negociando nessa área. Fui um dos que se opuseram à expansão da OTAN desde o início, porque previ que isso criaria tais situações. Então vamos deixar isso de lado. Se você quer minha opinião, eu a darei. Boa noite. Temos um programa muito especial para nossos telespectadores hoje, na Geórgia, na região e ao redor do mundo. Temos um ex-embaixador na União Soviética, o Sr. Jack Matlock. Entre muitas outras realizações e cargos, o embaixador Matlock serviu como principal diplomata dos Estados Unidos na União Soviética de 1987 a 1991, com suas funções em Moscou, terminando apenas meses antes da dissolução do próprio país. Ele trabalhou notoriamente com o presidente Reagan e Bush Sr. para encerrar a Guerra Fria, o que ele continua enfatizando que aconteceu devido a um acordo mútuo e boa diplomacia, não por causa do colapso da União Soviética. E eu gostaria apenas de informar ao nosso público que a última parte é talvez a mais importante na arte diplomática do Sr. Matlock. Embaixador, obrigado mais uma vez por estar conosco. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu 95º aniversário e desejar muitos mais anos felizes e saudáveis pela frente. Bem, muito obrigado. E estou muito feliz por estar com vocês hoje, porque sempre tive um interesse especial pela Geórgia. Eu diria que os georgianos desempenharam um papel muito importante, não apenas na minha diplomacia, mas na minha vida pessoal. Então estou muito feliz por poder falar com o público georgiano hoje. Sim, senhor. Muito obrigado. E estamos verdadeiramente honrados em tê-lo aqui. Então, vamos direto ao ponto. O mundo está, para dizer o mínimo, passando por algumas mudanças. Você tem um conhecimento detalhado e histórico do que costumava ser a antiga União Soviética e agora é a Rússia. Você também é um observador atento dos eventos atuais, eventos globais, que estão moldando este sistema internacional em mudança. Temos o conflito na Ucrânia, como resultado da invasão da Rússia, e temos um ambiente político instável, para dizer o mínimo, na Geórgia, um pequeno país que está lidando com as realidades regionais da melhor maneira possível. Minha primeira pergunta para você é: como você vê os dois conflitos? O conflito russo-ucraniano que está ocorrendo atualmente e o conflito de 2008, a invasão da Rússia à Geórgia que aconteceu em agosto de 2008. Você vê alguma semelhança em termos de mecanismos causais? Atskarich would test that first thing. Eles têm causas diferentes. Causas diferentes. A invasão de 2008 pela Rússia ocorreu depois que Saakashvili atacou os pacificadores na Ossétia do Sul. Agora esse conflito na Ossétia do Sul começou enquanto a União Soviética ainda estava lá, e Gamsakhurdia, que havia mais ou menos assumido o controle da Geórgia, de fato iniciou uma ação militar contra Tskhinvali. E no inverno de 1990-91, eles realmente cercaram Tskhinvali e tentaram bloqueá-la. Então, o problema básico ali era que a Geórgia estava tentando fazer com suas próprias minorias o que acusava a Rússia de fazer com ela. E eu acho que essa foi a raiz do problema. Ao mesmo tempo, é claro, logo após a independência da Geórgia, houve tentativas por parte dos georgianos, pessoas como Kitovani, de atacar o parlamento na Abcásia. Então, de fato, a própria Geórgia iniciou algumas dessas violências internas. Houve uma provocação, eu diria, no caso do ataque a Tskhinvali.
É algo que, aliás, me disseram que meus colegas, que mais tarde foram embaixadores americanos na Geórgia, haviam aconselhado fortemente contra. Mas acho que se pode dizer que a Rússia foi longe demais. Não deveria ter ido tão longe. Mas, de fato, a Geórgia começou isso. E é uma tragédia para todos, como acabou acontecendo. Agora, a Ucrânia foi bastante diferente. A invasão da Ucrânia nunca deveria ter acontecido. E você sabe, houve uma tentativa dos Estados Unidos e da UER de começar a controlar a política ucraniana para afastá-la da influência russa. Isso foi imprudente. Os Estados Unidos nunca teriam tolerado a extensão de uma base militar estrangeira em qualquer lugar do nosso hemisfério. Isso mesmo. E provamos isso durante a crise dos mísseis de Cuba, quando a União Soviética colocou legalmente mísseis nucleares em Cuba. Ameaçamos guerra. Agora, digo legalmente, porque anteriormente havíamos implantado mísseis nucleares na Turquia que podiam alcançar a União Soviética. Bem, não havia nada de ilegal nisso. No entanto, era inaceitável. E felizmente, Khrushchev e Kennedy conseguiram chegar a um acordo. E Khrushchev teve que prometer remover aqueles mísseis de Cuba publicamente. E Kennedy prometeu remover os mísseis da Turquia, mas isso não deveria ser anunciado. Em outras palavras, ele forçou Khrushchev a parecer como se tivesse sido derrotado, quando na verdade não tinha. Isso era inaceitável na época. Eu só quero continuar. Eu estava em Moscou naquela época e não tinha ideia de quão perto chegamos de uma guerra nuclear. Certo, vamos para a Ucrânia. Em 2014, houve o início da violência no Ocidente contra... Houve manifestações, é claro, em Kiev e assim por diante, e manifestações de pessoas que queriam se juntar à UER. Agora estava claro que a Ucrânia não poderia naquele momento se juntar à UER, pois não atendia aos requisitos. E a proposta que a UER lhes deu estava, na verdade, muito aquém de garantir a entrada, mas exigia que eles fizessem uma série de coisas internamente que eram politicamente impossíveis. Ao mesmo tempo, a Rússia ofereceu um acordo muito mais generoso. Agora, as pessoas nas ruas pensavam que isso era uma questão de recusar a oportunidade de se juntar à UER, o que elas assumiam que resolveria todos os seus problemas. O que absolutamente não resolveria, porque seus problemas eram internos. Eles eram uma nação profundamente dividida em termos de definir o que significa ser ucraniano. A violência começou no Oeste, porque a Ucrânia não tinha um sistema federal como outros países com populações divididas, como os Estados Unidos. Por exemplo, se temos um presidente eleito, o presidente não pode nomear os governadores dos estados. As pessoas nos estados votam neles. E outros países que têm, pode-se dizer, nacionalidades mistas protegem os direitos dos outros. Pegue a Finlândia, por exemplo. Eles têm uma minoria sueca, mas o patrimônio cultural finlandês é protegido e eles têm seus direitos iguais aos dos falantes de finlandês. Ou a Bélgica, onde você tem pessoas que falam flamengo, algo próximo ao holandês, e depois os valões que falam francês, e eles lhes dão uma espécie de direitos iguais. Enquanto na Ucrânia, houve uma tentativa por parte daqueles no Oeste, antiga Galícia e as províncias adjacentes, que nunca fizeram parte do Império Russo, mas foram incluídas por um presente de Stalin e Hitler, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Claro, essas áreas, sob o sistema comunista liderado inicialmente desde o final dos anos 20 por um georgiano, Joseph Stalin, suprimiram muito as culturas desses ucranianos no Oeste. No entanto, aqueles no leste, esses ucranianos, muitos deles falavam russo e estiveram no Império Russo por vários séculos. E eles estão na Ucrânia agora. Desde o início da independência que lhes foi concedida, eles não precisaram lutar. E quem liderou essa independência? O líder eleito da Federação Russa, Boris Yeltsin.
Portanto, dizer que os russos sempre suprimem as coisas não é preciso. Na verdade, o líder russo foi responsável por desmantelar a União Soviética e dar independência às várias repúblicas da União. Então, essa ideia de demonizar a Rússia não é uma boa ideia. Você pode concordar ou não com as políticas atuais, mas a ideia de que a Rússia é sempre imperialista e está constantemente tentando expandir, não é. Essas são coisas muito especiais, e é claro que a Rússia sempre considerará o território do que agora é, pode-se dizer, o leste da Ucrânia e a Bielorrússia, como algo muito especial, algo que não se aplica necessariamente a outros. No entanto, ao mesmo tempo estava claro que era política dos Estados Unidos e do Ocidente interferir profundamente na governança da Ucrânia. Prometemos muita ajuda, mas com a condição de que certas pessoas, como o Procurador-Geral, fossem demitidas. Aconteceu que nosso atual presidente, que na época era vice-presidente, estava pessoalmente envolvido nos esforços relacionados a quem se juntava ao governo ucraniano. Assim, o golpe de Estado que realmente ocorreu em fevereiro de 2014 foi visto pela Rússia, não apenas por Vladimir Putin, mas pela maioria dos russos, como resultado da influência americana. Não apenas da CIA, mas uma influência foi aberta para a Ucrânia de Lorraine Flavson-Usta. Isso foi simplesmente inaceitável, e teria sido inaceitável para praticamente qualquer governo russo que tivesse amplo apoio naquele país. Mesmo depois disso, houve demandas da Ucrânia para se juntar à OTAN. Agora, deixe-me voltar a isso. Deixe-me apenas interromper brevemente aqui. Brevemente, tudo bem. Estou me alongando demais, sem problemas. A guerra não precisava acontecer e foi precipitada por uma tentativa, pode-se dizer, dos Estados Unidos e do que chamamos de Ocidente de separar a Ucrânia da Rússia. Tudo isso é uma tragédia agora, por razões que não tenho tempo de explicar. Isso me leva a dizer que, neste momento, acho extremamente importante que a Geórgia e também os outros países do Transcáucaso evitem tomar partido no que está se tornando uma luta civilizacional. Eu não acho que seja necessário. Não acho que seja do interesse desses partidos. Acho que a Geórgia precisa de boas relações com todos os seus vizinhos, precisa de mais respeito por suas próprias minorias e precisa entender que seus problemas não serão resolvidos tornando-se membro da União Europeia. Pode ser algum dia, espero que sim. E nada na política russa proíbe isso. Mas a OTAN é um não. E me parece que é preciso entender também que os Estados Unidos estão muito sobrecarregados agora com as garantias que têm dado. E como americano, não acho que isso seja bom para nenhum de nós, porque devemos buscar a paz e devemos buscar maneiras de resolver nossos problemas pacificamente, sem violência e sem guerra. Só para abordar rapidamente o ponto do separatismo na Geórgia, é muito apreciado, e nosso público apreciará a sua avaliação honesta da realidade que temos que enfrentar. No entanto, até que ponto é a Rússia, e até que ponto é apenas o nacionalismo georgiano que é a causa de possíveis movimentos separatistas? Quero dizer, é possível basicamente marginalizar o papel da Rússia nisso? Quem provocou quem? Claro, é uma questão que precisa ser mais analisada por historiadores. Mas o papel da Rússia nisso, eu imagino, é óbvio. Também é uma parte importante no separatismo da Geórgia. It's also a major part in Georgia's separatism. This is not to say, however, that Isso não quer dizer, no entanto, que através de algum pragmatismo e diplomacia astutos, não possa haver no futuro, talvez uma oportunidade de reconstituir a integridade territorial da Geórgia, embora ainda seja, infelizmente, um tipo de pensamento desejoso. Mas acho que o papel da Rússia na região sempre foi sobre manter seus próprios interesses geopolíticos, de segurança nacional e estratégicos, garantindo que nenhuma potência ocidental pudesse entrar em sua espécie de ponto fraco chamado região do Cáucaso do Sul, conhecendo sua história, de quão vulnerável essa região é. Mas seja como for, embaixador, hoje você mencionou isso,
que a Rússia nunca desistirá da Ucrânia, muito menos permitirá que ela se torne membro da OTAN, porque isso é um problema existencial. Let it become a member of NATO because this is an I existential didn't say threat. Russia would never give up Ukraine. Eu não disse que a Rússia nunca desistiria da Ucrânia. Ukraine is divided. Eu disse que a Ucrânia está dividida Will not e a Rússia não permitirá que a Ucrânia seja membro de uma aliança militar estrangeira, assim como os Estados Unidos não permitiriam que qualquer país em seu hemisfério fosse membro de uma aliança militar estrangeira. alliance. O problema é a militarização disso. Sim, é preciso entender isso. E também eu diria, a ideia de que resolve essas coisas pela violência não vai acontecer. The idea that you solve Absolutamente these não. things by violence. Vamos nos afastar dessa ideia. Absolutely not. Let's get away from this idea. The only thing that is going to help Georgia is A única coisa que vai ajudar a Geórgia é começar a construir sua própria economia e sua própria, pode-se dizer, cultura e base, de uma maneira que seja amigável para todos os lados e não se envolver em alguma chamada luta civilizacional. Por exemplo, não há nada de errado com os chineses construindo um porto, especialmente quando os investidores ocidentais não atenderam aos seus requisitos. Mas eu seria objetivo quanto a isso. Os chineses não vão explorá-lo. E assim, não digo que tudo o que a Rússia faz é bom. Necessariamente não é. Mas a Rússia está agindo exatamente como os Estados Unidos agiriam se vissem uma ação militar hostil perto de suas fronteiras. Você precisa entender isso. a hostile military action near its borders. You've got to understand that. So, Absolutely. Georgia- Ambassador, I just don't want to. I don't. Embaixador, não quero que haja um mal-entendido aqui. Estamos na mesma sintonia quando falamos sobre os interesses da Rússia, interesses de segurança nacional e a ideia da OTAN se movendo em direção às suas fronteiras. Quero dizer, acho que há um consenso sobre isso. E acho que a razão fundamental pela qual essa tragédia ucraniana ocorreu e toda a ideia da invasão da Rússia foi provocada. Acho que no início da guerra, todos ouvimos a palavra não provocada. Claro, foi provocada, não há dúvida sobre isso agora. Mas fundamentalmente, There is no doubt about that now. But I'm the fact of the matter, fundamentally against that. I'm I sorry. think it was Contra isso, acho que foi provocado. E falo com muitos anos de experiência negociando nessa área. Fui um dos que se opuseram à expansão da OTAN desde o início porque previ que isso criaria tais coisas. Então vamos deixar isso de lado. Se você quer minha opinião, eu a darei. Let's get off that. If you want my opinion, I'll give it. Yeah, no, absolutely. No, so you agree with the idea that it was provoked? sim, não, absolutamente. Então eu concordo com a ideia de que foi provocado. Foi uma provocação, obviamente. Quero dizer, é assim que eu vejo. Houve muitos avisos de, você sabe, George Kennan, quando ele ainda estava por aí, para Bill Perry, Bill Burns. Quero dizer, todos avisaram o atual chefe da CIA, Bill Burns, que foi embaixador na Rússia anos atrás. Para repetir sua citação, a expansão da OTAN foi a mais clara das luzes vermelhas para a Rússia. E então sim, não. Isso é absolutamente um consenso na literatura de relações internacionais. It's absolutely a consensus in the international affairs literature, and some serious people who analyze this stuff that Putin did not E você sabe, algumas pessoas sérias que analisam essas coisas dizem que a Rússia não simplesmente acordou um dia e entrou na Ucrânia do nada, obviamente. Mas acho que há um consenso sobre isso agora. Então esse é o meu ponto. that's my point. Mas o que você acha que a Geórgia, um estado pequeno, um estado indefeso, um estado fraco em um bairro muito hostil, vamos ser honestos uns com os outros, deve fazer em tal situação? Quero dizer, você sabe, temos a região do Mar Negro e a costa do Mar Negro da Geórgia, que representam um valor estratégico para a Geórgia. E como você vê o papel do Ocidente, e particularmente dos Estados Unidos, nesta região do Mar Negro, em relação ao interesse da Rússia na região do Mar Negro? Black Sea region vis-a-vis Russia's interest in the Black Sea region. And just to make one point, there is a very good concept. E só para fazer um ponto, há um conceito teórico muito bom sendo desenvolvido na Universidade Estadual de Sukhumi, em Tbilisi, Geórgia, que fala sobre transformar o Cáucaso do Sul em uma região relativamente independente, onde projetos geoeconômicos seriam bem-vindos, em vez de um espaço onde países específicos são escolhidos para os interesses de grandes potências, para colocá-los uns contra os outros.
Então, há alguns conceitos acadêmicos em jogo. O conceito de Onolisa basicamente discute essas questões para que a Geórgia avance, porque essa região precisa de alguma forma se tornar uma área pacífica e orientada geoeconomicamente, onde as partes e vizinhos ao redor possam lucrar uns com os outros, sem transformar a região em um refúgio militar perpétuo. Dito isso, concordo com sua visão geral sobre onde a Geórgia deveria estar, mas você poderia nos dar uma ideia melhor sobre já falamos sobre as diferenças fundamentais entre a Geórgia e a Ucrânia e como esses conflitos começaram. Então, para evitar isso novamente, para aumentar as chances de segurança, qual é a sua opinião? Você acha que os Estados Unidos deveriam fazer o que exatamente? Deveriam olhar para a região? Como? Qual é o propósito dos Estados Unidos na região neste momento? Algum detalhe específico que você possa oferecer? Acho que os Estados Unidos deveriam oferecer boas relações com a Geórgia. Deveriam oferecer assistência econômica conforme necessário, mas deveriam evitar o envolvimento na política interna georgiana. Acho que isso nunca funciona. E acho que um dos problemas que vemos hoje é a tentativa de, como se diz, espalhar a democracia. Um estrangeiro não pode espalhar a democracia porque sempre que um estrangeiro se envolve na política de alguém, você prejudica as pessoas que está tentando ajudar, pois parece que são agentes estrangeiros. Agora eu sei disso. Então espero que os Estados Unidos tenham um bom relacionamento com a Geórgia e continuem a fornecer assistência econômica e assistência humanitária conforme necessário. Acho que isso é muito importante. Mas não acho que devamos financiar organizações que estão profundamente envolvidas na política interna. Acho que isso vai torná-las suspeitas para os outros. Mesmo que o que estão tentando fazer, acreditem ser a coisa certa. Portanto, acho que devemos nos manter fora da política doméstica. Posso dizer que, no que diz respeito à situação atual, li esta manhã um artigo muito perspicaz publicado pelo Quincy Institute em Washington por Anatol Lieven, Alma Batakarji e Artyom Dashian. Recomendo isso a todos os seus ouvintes, porque acho que oferece uma visão muito equilibrada do que está acontecendo. Entre outras coisas, a lei que exige o registro de organizações que recebem fundos estrangeiros é muito semelhante às leis nos Estados Unidos. Não é como as leis que Putin implementou na Rússia, que se estendem muito além das organizações financiadas por estrangeiros. Os próprios Estados Unidos agora estão exigindo o registro de organizações financiadas por estrangeiros. Eu acho isso ruim. Mas se o atual governo georgiano está fazendo isso, eles não estão fazendo nada diferente do que nosso próprio país está fazendo. Então dizer que isso é ruim, ou pior ainda, sancionar o governo georgiano por causa disso, eu acho errado. E eu deploro isso. Portanto, acho que uma questão abordada nesse artigo, eu recomendo muito. Sim, absolutamente. Acho que seu último ponto sobre as sanções é um bom lembrete. Eu estava prestes a fazer a próxima pergunta sobre a economia. Você se lembra muito bem que quando a guerra começou, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma enorme pressão, supostamente por parte da política externa dos estadunidenses, focando na Geórgia e na região, para que a Geórgia aderisse às sanções contra a Rússia. E a pergunta mais óbvia e de bom senso que surgiu na Geórgia, a partir dessa controvérsia foi: como os Estados Unidos esperam que a Geórgia sobreviva economicamente, quando uma enorme parte do PIB da Geórgia, não tenho certeza dos números exatos agora, mas só o vinho que os georgianos exportam permite que os negócios georgianos sobrevivam com essa exportação para a Rússia, sem mencionar os cítricos e outras commodities. Not to mention citrus and other economic and other commodities. But overall, this was such a
Mas, no geral, essa foi uma sugestão tão indiplomática e rude, meio descuidada, para essa pequena economia, que mal se sustenta, participar de sanções no valor de bilhões de dólares. Eventualmente, os Estados Unidos e a Europa começaram a recuar. Nesse sentido, eu só queria dizer mais uma coisa sobre as ONGs, porque você mencionou a não interferência na política interna. Um dos instrumentos de interferência na política interna na Geórgia tem sido essa capacitação do setor de ONGs. This enabling of the NGO sector. Now, I have nothing against NGOs, in a Western sense. Agora, eu não tenho nada contra ONGs, sabe, no sentido ocidental, da maneira como atuam, digamos, nos Estados Unidos ou na Europa. Elas estão fazendo um bom trabalho em analisar e identificar problemas socioculturais, problemas políticos, etc. Mas na Geórgia, elas tiveram esse poder extremo, eu diria, de basicamente levar o Estado a um estado de paralisia se não gostam ou discordam do governo atual. E eu imagino que você provavelmente concordaria que esta é uma política equivocada de empoderar um certo segmento da sociedade para escalar a situação política ao ponto de mais uma possível revolução. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, acho muito lamentável que as coisas tenham se desenvolvido dessa maneira. Acho que foi absolutamente correto para a Geórgia não aderir às sanções em relação à Ucrânia. A propósito, essas sanções não estão trazendo o que deveriam. Elas não estão provocando um colapso da economia russa. Na verdade, estão fortalecendo o autoritarismo e uma reavaliação das coisas. Afinal, antes da invasão ucraniana que foi provocada, na minha opinião, a Rússia estava cooperando com os Estados Unidos em muitas áreas, como com a Coreia do Norte e o Irã, e agora estão se aliando a eles. Acho que isso é ruim. Isso é ruim para o Ocidente. É ruim para todos nós. O que eu digo agora é que acho que foi absolutamente errado para os Estados Unidos tentar esses, você pode dizer, boicotes, porque você está absolutamente certo, eles teriam sido desastrosos para a Geórgia. E os Estados Unidos simplesmente não podem cobrir toda a lacuna. A Geórgia está onde está, entre a Rússia e a Turquia. A propósito, a Turquia é um membro da OTAN e também muito importante. Ela não participou desses boicotes e está lucrando com isso. Porque os russos agora estão viajando por Istambul, a Turkish Airlines está indo muito bem, e assim por diante. Então eu acho que sim, os problemas do Cáucaso do Sul, as divisões entre as várias pessoas lá, precisam ser resolvidos pacificamente e não constantemente tentando superar o outro. Claro, temos essa trágica competição entre os armênios e os azerbaijanos. E, novamente, isso não está beneficiando ninguém. E pensar que isso será resolvido de alguma forma pelos Estados Unidos ou pela UE, vindo ajudar simplesmente não vai acontecer, porque os problemas são locais. E o que eu diria é que me parece bastante razoável que a Geórgia cultive, por assim dizer, pelo menos uma relação respeitável com a Rússia, sem pensar que pode fazer parte de alguma luta geral que distorce as coisas. Acho que qualquer um deve reconhecer que, embora a Geórgia possa ter exigido o registro de uma entidade financiada por estrangeiros, mesmo que em parte. É uma lei muito controversa, sim, senhor. Eles não fecharam essas ONGs. Quero dizer, a Geórgia não se tornou nem de longe tão autoritária quanto a Rússia, e acho que precisamos reconhecer isso. Acho que apelos para, de alguma forma, reverter o que quer que aconteça nas próximas eleições devem ser absolutamente inaceitáveis. Além disso, acho que deve ser inaceitável para o vencedor se vingar dos outros. Os georgianos, assim como os americanos, precisam começar a aprender a respeitar a regra da maioria. Nosso próprio país está profundamente dividido agora, e uma eleição tão acirrada que ninguém pode prever, com apostas muito altas. Parece-me que o importante aqui é passar por uma votação justa, contá-las de forma justa, e então a oposição deve permanecer livre para continuar a se opor às políticas que deseja.
oppose policies it wants to, but let's stop. Mas vamos parar de pensar em ideias de que as pessoas devem ser removidas ilegalmente. Eu lembraria que Shevardnadze foi removido um ano antes de seu mandato eleitoral terminar. Acho que isso foi um erro muito grande. Sei que seu regime tinha certos problemas, mas ele assumiu quase uma anarquia e trouxe a Geórgia de volta de certa forma. Ele era um bom amigo meu e trabalhamos juntos durante a Guerra Fria, quando ele era ministro das Relações Exteriores. E me pareceu que a forma como ele foi tratado no final não foi o que ele merecia. De qualquer forma, ao passar por isso, eu diria hoje que a ideia de que, de alguma forma, a vitória do atual sonho georgiano deve ser contestada porque não é democrática, não faz sentido para mim. Também não faz sentido para mim, e vou me juntar a você nisso. E então, os últimos pontos. Acho que você está aludindo a essa ideia de que a Geórgia pode definir seu futuro dentro da região. Há muito a fazer dentro da região. E esse tipo de sonho idealista de que alguém tem que tirar a Geórgia e deixá-la entrar na OTAN, esses sonhos se despedaçaram e nunca tiveram chance, se você me perguntar pessoalmente. Mas a Geórgia tem que conduzir sua política externa introspectiva, olhar para sua vizinhança e olhar para os recursos, Alize. Os recursos que Shevardnadze, seu grande amigo, deixou para a Geórgia em termos de projetos geoeconômicos e de oleodutos, realmente colocaram a Geórgia no radar do Ocidente. Então sim, acho difícil discordar de você, embaixador. Temos menos de 5 minutos restantes. Obviamente, seu conselho, para que a Geórgia seja mais pragmática e realista, e para que analise sua política externa e seu papel na região e nos assuntos internacionais de forma mais astuta e pragmática, é inestimável. Você tem alguma última palavra para nós, para a Geórgia seguir em frente? Bem, apenas para talvez repetir o que você acabou de dizer, é do interesse da Geórgia ter as melhores relações possíveis com todos os seus vizinhos e não se envolver em tentativas de um lado ou de outro de dividir o mundo com base no que chamam de fundamentos civilizacionais. Acho que isso vai falhar. E acho que particularmente para um país pequeno, localizado como está geograficamente, deve elaborar uma política externa que não faça inimigos de ninguém. E me parece que a longo prazo a Geórgia precisa de boas relações com a Turquia, com a Armênia, com a Rússia, com a China e com os Estados Unidos. E os Estados Unidos e o Ocidente não deveriam dizer nada. Eles não precisam se aliar apenas a um e serem hostis com os outros. Acho que a Geórgia pode muito bem se qualificar para a adesão ao UE um dia, e não acredito que qualquer outro país deva ter o poder de vetar isso. Mas no momento, a Geórgia não está qualificada. E a exigência da UE de boicotar a Rússia, eu acho, tem sido bastante irracional. Mas acho que as coisas vão mudar porque a guerra na Ucrânia não vai durar para sempre e haverá uma reviravolta depois disso. Não posso prever qual será a política americana, porque no momento nós mesmos estamos tão profundamente divididos que é muito difícil prever em que direção as coisas estão indo. Isso daria um programa completamente diferente, apenas para discutir a política interna americana. Acho que os georgianos deveriam apoiar uma política que tenta manter assim amigáveis ao longo de todos, sem tomar partido nas lutas de outras pessoas. Embaixador, muito obrigado por essas palavras sábias e ideias sábias que, infelizmente, têm faltado na Geórgia nos últimos 30 anos. E tenho certeza de que estamos na mesma página quando dizemos que esperamos que a Geórgia perceba que é apenas através de uma política pragmática e astuta que ela pode sobreviver em uma região muito hostil. Mais uma vez, o embaixador Jack Matlock esteve conosco hoje. Muito obrigado, embaixador. Nós realmente apreciamos você.
Obrigado. E vou recomendar novamente que mencionei. Yes. Sim, senhor. Absolutamente. Muito obrigado. Much. Certamente. Cuide-se. Feliz por estar com você.